Uningá, que o futuro é aqui. Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Interdisciplinar do Centro Universitário Uningá, o quinto EAIC. É um prazer estar falando com vocês. Hoje eu estou aqui para vocês para falar sobre algumas coisas que talvez não sejam muito técnicas da agronomia, mas é um assunto que nós precisamos realmente tratar na atualidade, né? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês, eu trouxe uns slides para que vocês possam acompanhar aqui, e eu vou compartilhar a minha tela com todos, para que a gente possa iniciar aqui. Só um minutinho, vamos lá, compartilhar. Aqui, maravilha. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem tirado o sono de muitos produtores, muitos empresários do agronegócio, e nós vamos falar sobre segurança e crescimento do negócio rural, né? Como proteger o futuro da propriedade com soluções inteligentes. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou Giancarlo Tosini Ottani, sou advogado desde 2010, sou cristão. Sou pai do Pedro e do Benjamin, Pedro com 5 anos e Benjamin com 1 ano e meio. Sou esposo da Nádia e sou associado do escritório Veríssimo e Viana, que é um escritório especializado em direito do agronegócio, com mais de 15 anos de experiência no setor. Bom, depois dessa breve apresentação, né, essa apresentação costuma ela ter um tempo um pouco mais longo, só que eu deixei ela um pouco mais enxuta para que a gente pudesse tratar em 30, 40 minutos mais ou menos, tá? Então nós vamos tratar o que nessa palestra? Nós vamos falar sobre o agronegócio no Brasil, né? Sobre as crises do agronegócio, então o que a gente tem enfrentado hoje na atualidade, sobre o cenário de endividamento bancário no agronegócio, que tem sido um problema muito grande para os produtores e para as empresas relacionadas ao agronegócio. As soluções para esse endividamento, então nós não vamos trazer só os problemas, nós vamos trazer também algumas soluções, né, que nós temos aí. O planejamento patrimonial e sucessório, que esse é um assunto que está muito em alta, principalmente por conta da reforma trabalhista. E vamos falar um pouco da holding, né, que quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que vem em mente, principalmente que os produtores e os empresários nos perguntam é o que é a holding, então nós vamos tratar ali também o que é a holding, e sobre o futuro do agronegócio no Brasil, né? Nós estamos passando por um período aí de 2, 3 anos, onde o cenário mudou bastante, então nós vamos também tentar trazer isso para vocês, tá? Então, começando aqui, vamos trazer bem breve, de forma bem breve, o cenário do agronegócio no Brasil, né? Então, para demonstrar a potência que é o agronegócio, eu trouxe alguns números para que vocês dêem uma olhada. O agronegócio hoje representa 25% do PIB brasileiro, tá? Ele varia um pouco de ano a ano, mas em média esses 25%, ou seja, um quarto do PIB é voltado para o agronegócio. 49% das exportações, do faturamento com as exportações, são advindas do agronegócio, né? Então, ou seja, quase 1 trilhão, né? Nós estamos falando de 1 trilhão, pessoal, de exportação, tá? E 20% dos empregos da mão de obra que existe no Brasil é relacionada ao agronegócio. São quase 19 milhões de pessoas que o agronegócio emprega, né? Então, são números muito relevantes. A nossa economia é muito baseada no agronegócio, então tudo que a gente vai discutir aqui é muito importante, porque nós não estamos falando de qualquer setor, nós estamos falando do maior setor brasileiro. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada também um pouco da evolução do valor bruto da produção agropecuária no Brasil, né? Então, a receita total, a gente vem de 2020 ali com menos de 1 trilhão, né? Depois a gente vai para 1 trilhão e pouquinho, depois a gente vai subindo, 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 até 2023 a gente passar a casa do 1.200, tá? E junto com isso, por mais que a receita, voltando aqui, a receita aumentou, tá, ano a ano, mas a gente tem algumas coisas que eu trouxe, tá? Então, eu trouxe uma tabela aqui para vocês darem uma olhada também, que é o histórico de preço das commodities, né? Então, mesmo que o faturamento tenha subido, se a gente observar bem, tá? E aqui eu vou pedir para vocês a só
levar em consideração que eu peguei no CPEA esses números, tá? Mas esses números podem variar de região para região, eu peguei isso aqui só como uma base para vocês terem ali, né, a evolução. E aqui, nesse gráfico, fica muito mais claro, né? Então, ó, a gente consegue ver 2020 lá embaixo, 2021 subindo o preço das commodities, 2022 subindo também, e depois a gente vem 23 e 24 despencando, né? Então, esses números, esse preço das commodities é o que realmente trouxe essa situação que nós estamos vivendo hoje para o agronegócio, tá? Claro que não é exclusivamente isso, mas é um dos principais motivos, tá? Então, aqui, se a gente colocar o preço das commodities caiu e o custo geral de produção aumentou, né? Então, vocês que estão no dia a dia aí, que sejam vocês produtores, empresários, qualquer pessoa que tiver qualquer relação com o agronegócio vai saber do que eu estou falando, né? Então, as margens ficaram muito apertadas, porque as commodities caíram e o custo geral subiu. Dólar, insumo, seca, suplementação, arrendamento de passo esse, tudo isso que virou custo, que talvez não tinha, eles aumentaram, então tudo isso trouxe a situação que nós temos atual, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a crise do agronegócio, tá? 2024 foi um ano muito difícil para os produtores e para as empresas, então, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente entender como que isso aconteceu, tá? Então, vou trazer um pouco do endividamento bancário para vocês, tá? Então, nós vamos dividir nossa apresentação em 2 pontos: endividamento bancário e planejamento patrimonial, tá? Então, o endividamento é algo que hoje no nosso escritório é o mais procurado, porque nós trabalhamos com reestruturação de dívidas e a maioria dos produtores estão realmente endividados. Quem toma crédito está endividado. Dificilmente alguém que toma crédito para custeio, para investimento, está com as contas em dia, né? Ou se está, já está vendo que não vai conseguir pagar nos próximos vencimentos. Então, em 2021, a gente teve a realidade da Covid, né? Então, era uma realidade para tomada de crédito bancário, onde o insumo estava alto, o insumo ficou muito caro, né? E as commodities também estavam em alta. Então, 2021, o cenário era: tudo bem que os insumos estão caros, mas como o preço das commodities estão altos, né? O preço do soja, o preço do milho, tudo estava alto, então a conta fecharia. Então, muitos produtores tomaram crédito no banco para custeio, para investimento lá em 2021. Tá? 2022 teve a guerra da Ucrânia, então as commodities explodiram também, então foi uma dificuldade muito grande. Os insumos também inflacionaram, então subiu, um subiu, o outro subiu, então a conta ainda fechava. Então teve muito produtor que ainda estava no positivo, continuava pegando crédito e tinha capacidade de pagamento. Só que veio 2023 e a gente teve ainda uma boa produtividade, tá? Algumas regiões não tiveram, tá? A gente sabe que 2023 já tivemos problemas com quebra de safra em algumas regiões, mas o preço das commodities já começou a cair, tá? Então os insumos ainda estavam em alta e o preço das commodities caiu, então as margens ficaram apertadas, tá? A conta realmente não fechou em 2023. Então, o que aconteceu? Os vencimentos que foram tomados, os créditos que foram tomados em 2021 e 2022 estavam vencendo em 2023. E aí o que aconteceu? Não tinha dinheiro para pagar, o produtor foi lá junto ao banco, renegociou, prorrogou ou pagou com muita dificuldade, né? Então, dependendo da região, a gente sabe que cada região tem a sua realidade, mas dependendo da região, já começou os produtores já começaram a prorrogar os créditos nessa data. Tá? E 2024 a gente tem um cenário ainda mais difícil, que as produções foram afetadas pelo El Niño, tá? Então, boa parte das regiões sofreram com a produção, tá? Com problemas climáticos, e ao mesmo tempo a gente teve a queda nos insumos. Tá? Então, ficou praticamente impossível. A gente sabe que os vencimentos ali mais comuns são, né, pelo menos na nossa região, são abril e setembro, e quase nenhum produtor que estava tomado de crédito lá atrás conseguiu pagar. Então ele teve que renegociar, teve que jogar para frente. Quando o banco jogou, né? Então tem muitas vezes que o banco não aceitou liberar mais crédito, ele teve que recorrer a outro banco ou conseguir dinheiro de outra forma, e aí nós entendemos que ficou realmente estabelecida essa crise atual que nós estamos vivendo, tá? E o cenário para 2025, né? Muita gente pergunta, tá, e aí, como vai ser 2025?
Claro que não tem como nós prevermos, né, assim, a gente tem uma ideia, principalmente nessa questão do bancário, a gente consegue entender como está isso, mas não é algo escrito em pedra, tá. Pode ser, a gente torce muito para que nós tenhamos uma boa safra, que nós tenhamos a recuperação do preço das commodities, né, por exemplo, o boi já tá com uma alta aí, pelo menos na data de hoje, uma alta satisfatória, né, e a gente torce para que as demais as demais commodities também acompanhem esse preço para que torne menos difícil a vida do produtor e das empresas em 2025, tá. Mas o cenário que nós vemos dentro da realidade, que não é só de 2025, mas que, como eu falei, vem de 2021, 22, 23 e 24, é a escassez de crédito, né. Então, a alta inadimplência que teve, né, as renegociações e o risco que os bancos estão assumindo faz com que eles cortem os créditos, né. Então o banco ou ele corta o crédito ou ele, como ele vai ter que assumir mais risco, ele vai aumentar a taxa para financiamento e renegociação, tá. Então isso é uma coisa certa, muitas pessoas que vão procurar o banco para renegociar vencimentos, eles não vão conseguir ou vão conseguir a taxas absurdas, tá. Então essa é uma previsão que a gente tem que provavelmente, se não houver nenhuma mudança muito drástica, um milagre aí no cenário bancário, vai haver escassez de crédito. Eh, a reestruturação de dívidas, né, então, como vão haver essas necessidades de renegociações e nós sabemos que os produtores vão ter dificuldades, então ele não vai ter outro caminho, a não ser reestruturação das dívidas, né. Então, qual que é o cenário? Ele vai ao banco, tenta renegociar, ou ele não concorda por conta das taxas, ou ele não vai conseguir o crédito no banco, e aí ele vai ter que procurar alguém especializado para reestruturar essa dívida de alguma forma, né. E aí mais para frente eu vou explicar para vocês o que são essas reestruturações de dívidas, no âmbito rural. E aí nós sabemos que um dos motivos principais que os produtores vão fazer isso é para não perderem as suas terras, que muitas vezes estão em garantia, tá. E as recuperações judiciais também são uma realidade para 2025, tá. Elas já estão acontecendo em 2024, nós já temos empresas de relevância no mercado, entrando com seus pedidos de recuperação judicial, tá. Produtores também estão ingressando com esses pedidos, porque eles não têm outra forma de reestruturar a sua parte financeira, se não for por meio da recuperação, tá. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre reestruturação e recuperação judicial, e vocês vão entender melhor o cenário de quando, vale a pena um, quando vale a pena outro. Então, as dívidas bancárias, né, vamos trazer aqui as soluções para o endividamento bancário. São 3 tipos de soluções principais que nós entendemos aqui que sejam possíveis para o produtor rural e para empresas, relacionadas ao agronegócio, tá. Então a renegociação direta, que nada mais é o quê? Que ir lá no banco, bater na porta do gerente e renegociar a dívida. Falar: "Ó, não vou conseguir pagar nesse vencimento, eu preciso que você né, protele esse débito para daqui 6 meses, para daqui 1 ano". Então é uma renegociação direta que você vai ter com o gerente, tá. E depois eu vou trazer os prós e os contras de cada uma dessas possibilidades, tá. A reestruturação, que são estratégias judiciais e extrajudiciais para alongamento da dívida e pagamento com desconto, tá. Então, vou trazer para vocês também depois esmiuçado o que que ela é. E a recuperação judicial, que é um pedido de recuperação judicial para renegociar com todos os credores, sejam eles bancos, fornecedores, entre outras pessoas que o produtor ou a empresa estiver devendo, tá. Então, vamos tratar uma por uma. Renegociação direta, tá? Onde você vai diretamente com o gerente renegociar a sua dívida. Renegociação direta, benefício, é rápido e prático, tá. Então, é o único benefício? É o único benefício. Por quê? Esse não é o melhor caminho e é o que a maioria dos produtores faz, porque ela é mais fácil, né, é muito mais fácil você bater a porta do seu gerente e pedir para ele, falar: "Ó, eu preciso renegociar, essa dívida, porque eu não vou conseguir pagar ela dentro do vencimento", tá. O problema disso, e aí são alguns, tá. Eu tentei resumir aqui, mas existem muito mais do que esse. Mas o problema é que o banco ele não alonga a dívida, ele refinancia. Então, você está lá num Pronamp que você pegou inicialmente a 4, 5, 7%, e quando você for pedir esse alongamento da dívida, falar que você não tem condições de pagar esse valor, o teu gerente ele vai tratar que no sentido de que você pode, que tem a possibilidade, né. Só que junto com isso ele vai fazer o quê?
ele vai trazer para uma outra linha de crédito. Então, o que você pegou a 7%, ele vai jogar para uma outra linha de crédito que você vai acabar pagando 12, 16. A gente já pegou contratos aqui absurdos de 32% ao ano, tá? Então, junto com isso, ele vai refinanciar, numa taxa de juros maior e, geralmente, quando ele muda essa linha de crédito, ele também tenta pegar mais garantias, né. Então você vai ter que pegar lá, um novo valor para refinanciar isso e ele já aproveita para pegar uma hipoteca, para pegar mais um aval, né. Em muitos casos, quando já tem hipoteca, ele já tenta transformar isso numa alienação fiduciária, que é um grande problema, porque em pouco tempo você pode perder a terra. Tá, então o banco já aproveita esse momento que você tem a necessidade para também tentar te amarrar de outras formas, tá. E geralmente o banco também, ele vai, renegociar essa dívida dentro de um prazo que você não vai conseguir pagar, né. Então, às vezes você está entendendo que na próxima safra vai dar para você, né, capitalizar um pouco e pagar nas próximas safras você consegue fazer, mas na realidade se você colocar na ponta do lápis esses números são ilusórios, né. Aquela parcela que já estava alta, ela foi renegociada, ela vai ficar mais alta ainda, os vencimentos eles não geralmente não vão aumentar muito, então o banco não dá uma carência muito grande, então provavelmente o que a gente tem visto muito é que você chega na próxima safra e também não consegue pagar, né. Em algum momento você vai ser enforcado por essa negociação, tá. Então, essa não é um tipo de negociação que nós indicamos nunca, tá, a não ser que em pouquíssimos casos a gente viu renegociações onde o banco trouxe, uma mesma taxa de financiamento, né, e não pegou outras garantias, mas assim, dá para contar nos dedos de uma mão, tá. Mas, né, se for esse o caso, aí talvez seja um bom caminho, por mais que seja difícil disso acontecer. Já a reestruturação da dívida, tá, como que funciona? É uma solução estratégica judicial e extrajudicial, tá? Os benefícios que a gente traz aqui com a reestruturação da dívida. Você vai ter o alongamento e a carência dentro da sua capacidade de pagamento. Então, a gente costuma falar que a gente consegue um fôlego, né? A reestruturação da dívida ela traz um fôlego para o produtor dentro da realidade dele. Então não adianta ele falar que vai pagar essa dívida com uma carência de 1 ano e em 5 anos de vencimentos, quando na realidade, se a gente colocar na ponta do lápis, vai estar dizendo que ele precisa de 2 anos de carência e 10 anos para pagamento. Tá? Então, através de um laudo, né, de capacidade econômica, a gente consegue comprovar isso para um juiz que o tamanho do prazo que você precisa para pagar essa dívida que hoje é impagável, tá. Esse é um dos benefícios, não sujar o nome do fiador, então, caso a gente consiga fazer um trabalho correto, e aí tem que ser analisado caso a caso, né, porque não depende só da parte jurídica, depende também de como está sendo feita a operação, a gente consegue às vezes liminares, sentenças que não deixam que suje o nome do fiador e nem do produtor, tá. Então o nome do produtor fica limpo, o nome do fiador fica limpo, e você não tem problemas com isso. A gente também consegue manter as taxas de juros igual do contrato inicial, né, dependendo do caso, quando o banco já, ele tem o desvio dessa finalidade do crédito inicial, a gente consegue trazer. Então, o banco renegociou a 16%, mas o contrato inicial era a 7% quando foi pedido o primeiro alongamento. E o banco não respeitou isso, tá. Então, a gente consegue trazer de novo para a taxa de juros inicial, o que traz uma economia muito, muito, muito grande, tá. Então esse é um ponto a gente ter com bastante atenção, tá. E também não perder terras e outros bens, tá. O que que acontece? O que a gente mais vê, quando nós não fazemos algum tipo de medida que envolva o judicial e extrajudicial, a partir do momento que os vencimentos não são pagos, o banco já vai tentar pegar qualquer tipo de bem. Então é dinheiro em conta, é o bem que está em garantia, são bens do fiador, então tudo isso do fiador, do avalista, então tudo isso vai fazer com que você perca dinheiro sem conseguir discutir essa dívida, tá? Então, um dos benefícios da reestruturação, e aí eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, é que nós conseguimos fazer com que o produtor não perca terra, tá? E quando eu falo nós conseguimos, cabe lembrar, depende muito de caso a caso, mas em termos gerais tem sido algo que a justiça brasileira tem entendido dessa forma, tá. E os problemas, tá, da reestruturação da dívida é que pode levar tempo para finalizar, tá. Quando a gente reestrutura uma dívida, nós alongamos ela,
tá? A gente consegue prazos muito grandes para que você consiga pagar isso. E nesse meio tempo, o processo vai correndo, né? A gente tem as negociações com o banco, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, e isso realmente leva tempo. O tempo pode ser um problema, mas também ele pode ser um ponto positivo, né? Muitas vezes o tempo, para quem está com esse tipo de problema, ele é benéfico. Então, eu coloquei ele aqui como um problema, porque ele pode sim ser um problema dependendo dos casos, mas ele também pode ser um benefício. No final do dia, basicamente, quais são nossos objetivos com a reestruturação de dívida? É a proteção patrimonial e da operação, ou seja, nós não vamos deixar com que você perca a terra e que você continue conseguindo operar, né, ou seja, plantar, colher, vender, né, comprar, então, para que você consiga continuar operando, tá. Em segundo vem um levantamento de irregularidades, a revisão do débito e o alongamento da dívida, tá, e aí eu vou explicar o que são essas partes. Levantamento de irregularidades. Sabe quando você vai negociar com o gerente ali o teu crédito que você vai tomar? Você por acaso já ouviu dele: "Ah, mas você, né, precisa fazer um consórcio, precisa de um título de capitalização", ou às vezes em cooperativa precisa comprar cotas capital, né, então sempre tem uma venda casada junto com isso, e muitas vezes ela representa boa parte do dinheiro que você está pegando, tá. E essa venda casada ela é proibida, você não pode vincular, a venda desses produtos à tomada do crédito, mas na prática nós sabemos, todo mundo sabe que é isso que acontece, tá. Então a gente faz um levantamento dessas irregularidades, para trazer o crédito que você teria caso essas vendas não fossem feitas, tá? Junto com isso, a gente faz uma revisão do débito, então nós pegamos o extrato dos últimos 10 anos e conseguimos analisar para ver o que, que teve de irregularidades ali dentro, né? Nos refinanciamentos, taxa de juros, concessões de crédito, então a gente faz uma perícia em cima disso daí, para daí a gente conseguir solicitar também esse alongamento da dívida, que é um dos objetivos. Então nós conseguimos comprovar a sua capacidade de pagamento, o que a gente tem de crédito para receber e solicitamos o alongamento da dívida. Mas o objetivo final qual que é? Que 95% dos casos é o objetivo principal do produtor, é negociar com desconto para pagamento com condições diferenciadas. O que que é condição diferenciada? Desconto, tá? E aí eu vou passar para a próxima tabela e vou explicar para vocês um pouquinho, para vocês entenderem. Então, a súmula 298 do STJ, tá, ela traz: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade", ou seja, ele não é uma opção da instituição financeira, do banco, tá? Ele é um direito do devedor. Então esse alongamento não é algo que o banco analise ou não, o banco tem que fazer esse alongamento da dívida, só que ele não faz administrativamente, nós sabemos disso, tá? De acordo com o Manual de Crédito Rural, o banco é obrigado. Tá, e o Manual de Crédito Rural, o que que é? Ele reúne as normas para concessão de financiamentos agrícolas. Então, ele protege o produtor em caso de problemas, seja de clima, produção, praga, alteração do cenário econômico, entre outros. Então, o que acontece? Se você conseguir comprovar que você tomou aquele crédito lá atrás e por algum desses motivos, seja clima, problema na produção, alteração do cenário econômico, tudo que aconteceu, né, se a gente pegar os exemplos de 21 a 24, foi tudo que aconteceu com o produtor rural. Então, o banco, se você conseguir comprovar isso e conseguir comprovar como que você consegue pagar, porque nós não estamos tentando fazer você não pagar, o produtor ele quer pagar a dívida, tá? Só que ele quer pagar o que é justo, o que é devido e na forma como ele consegue, porque assim, a fazenda nada mais é do que uma empresa a céu aberto. Então, o produtor depende de N fatores que não estão ao alcance dele, trabalhar mesmo com uma boa gestão. Então, é um direito do produtor, das empresas que consigam, esse alongamento. Nos casos práticos, tá, que a gente tem, e aí estou trazendo alguns escritórios, sem nomear nada, mas a gente tem, né, muitas liminares, sentenças e acordos que nós fizemos, então, em liminar, trouxe apenas algumas recentes, né, a gente conseguiu aí que o débito não fosse pago até a sentença. Então, uma das decisões ficou suspenso o pagamento das parcelas até a sentença, por meio de uma liminar, e a não inclusão do CPF do produtor do avalista no SCPC. Tá? Essas são as mais recorrentes aqui no escritório. Então, por liminar, a gente consegue que você não tenha que pagar a parcela que está para vencer e o seu nome não fique sujo, nem o do avalista. Em sentença, a gente já conseguiu
a extinção do pagamento por falha de contrato, tá? Eu vou trazer o exemplo para vocês, é um exemplo, assim, que ele não é normal, mas ele até parece um pouco assustador, mas vocês vão ver que a gente conseguiu extinguir 100% de uma dívida, porque tinha uma falha no contrato lá atrás, né, e eu vou explicar daqui a pouquinho melhor. Em outra sentença, a gente conseguiu o alongamento da dívida com 2 anos de carência, então, a partir da decisão, 2 anos sem pagar nada dessa dívida e 10 anos para quitação, que era o que a gente solicitou por conta do laudo de capacidade de pagamento. Tá, então nós conseguimos isso, e ainda tudo isso com a manutenção da taxa do primeiro contrato que eles fizeram. Então esse era um contrato que estava lá já em, se eu não me engano, 16%, nós conseguimos retornar ele para 7%, que, né, trouxe uma dívida muito menor, e dentro dessas condições que eu trouxe para vocês. E em outro caso, a gente conseguiu, né, o abatimento de valores pagos indevidamente, né. Então todo esse crédito que eu falo que geralmente, o banco concede lá, é um título de capitalização, consórcio, tudo, a gente conseguiu reaver isso por meio de sentença também, tá. Casos práticos continuando aqui, de acordo, tá. Então eu trouxe apenas 2 aqui para vocês, para ilustrar, que são, inúmeros, mas aqui eu consigo, desenhar para vocês. A gente tinha um produtor que tinha uma dívida de R$ 4 milhões, tá, e a gente conseguiu baixar para R$ 500.000 isso, tá, pessoal. E assim, sendo bem claro para vocês, não foi do dia para a noite, tá, esse processo, se eu não me engano, ele tinha aí quase seus 6, 7 anos, né, mas dentro desses 6, 7 anos foi o tempo para que o produtor conseguisse se capitalizar, né, reestruturar a sua dívida, a sua parte financeira, para daí vir aqui quitar por 500.000, e eu vou explicar como isso acontece, tá. E o acordo 2, que é aquele que eu falei para vocês que chegava até a ser meio assustador, uma dívida de 33 milhões saiu por zero, né, então a gente conseguiu extinguir essa dívida, eu coloquei aqui como acordo, mas ela foi por meio de sentença, tá. Nós conseguimos o que aqui para vocês entenderem? Nós encontramos uma uma coisa pontual, né, esse processo já tinha mais de 20 anos, já tinha passado por 8 escritórios de advocacia, e nós encontramos uma falha numa operação lá atrás, onde aquele contrato que deu origem já havia sido quitado, tá. Então, uma dívida de 33 milhões, ela foi para zero. Então, como isso acontece, tá? Antes de entrar na recuperação judicial, só para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Só para vocês entenderem por que a gente consegue esses descontos no acordo, tá? A partir do momento que nós conseguimos alongar essa dívida, né, então o banco vai lá e ele está na perspectiva de receber isso, vamos supor, em 5 anos. E o banco, por meio de uma decisão judicial, vai receber isso em 12 anos, né? Então 2 anos de carência e 10 anos de alongamento. Para o banco, ele não compensa receber esse valor naquela taxa de crédito inicial nesse tempo grande, tá. Então o banco é simples, quando você fica devendo para o banco já te coloca, com prejuízo, tá. Então ele tem um abatimento fiscal por conta desse prejuízo que foi gerado. Então ele já teve um benefício por conta de você ser um devedor, tá. Então esse é o ponto A. Se ele quiser receber essa dívida no longo prazo, ele vai acabar perdendo esses benefícios. Então, para ele, é muito melhor colocar o dinheiro para dentro da instituição financeira, mesmo que seja num valor menor, e voltar a emprestar. Porque se ele for emprestar esse dinheiro que ele vai colocar, mesmo que seja numa negociação a 20% do valor inicial, em poucos anos, em pouquíssimos anos, ele já fez esse dinheiro multiplicar, já emprestou para outras pessoas e o dinheiro está rendendo. Agora, para ele ir recebendo isso parcelado, não compensa. Então, o que o banco faz? Depois que a gente consegue travar, né, nós conseguimos nos posicionar com o banco para negociação, ele vai abrir uma régua de negociação. Aí vai muito do tempo, vai muito de cada banco, tá? Mas no fim das contas, os descontos que são maiores são por conta disso. Então, nós conseguimos igualar a negociação, nós estamos em posição para negociar, e aí sim nós vamos conseguir negociações de 30, 50, 80% de desconto, e não é porque o banco é bonzinho, é porque o banco quer colocar o dinheiro para dentro para começar a emprestar de novo, tá? É basicamente isso, não tem milagre, e essa estratégia ela funciona há muito tempo, e dentro desses objetivos aqui que eu coloco para vocês, o banco abre a régua de negociação para que a gente consiga chegar nesses valores aqui que vocês estão vendo, tá? E a última situação aqui é a recuperação judicial, tá? E a recuperação judicial, o que eu vou trazer? Eu tentei simplificar ela ao máximo, porque ela é um pouco mais complexa, mas
Para quem que ela é, a recuperação judicial? Para quem não está devendo só para banco, tá. Então, assim, banco, se for só dívida bancária, nós entendemos que o melhor caminho é a reestruturação na maioria dos casos, tá. E vou falar na maioria por quê? A gente tem que estudar caso a caso para ver. E a recuperação judicial, quando você tem outros credores, né, nessa linha aqui, a gente tem que pensar na recuperação judicial, tá? E aí os benefícios são o quê? Você tem a suspensão para renegociação das dívidas, tá? E aí não entram apenas as bancárias, entram dívidas aí com outros credores. Você consegue manter a sua atividade e você tem uma proteção contra ações judiciais. Então, né, o banco não vai poder ingressar com ação judicial, os credores também não, né, com algumas exceções ali, tudo vai ficar suspenso. E os problemas, tá? E aí tem muita gente vendendo a recuperação judicial como algo milagroso, e aí é muito importante que a gente se atenha a isso. O problema é o custo, tá? Então o custo dela é um pouco mais alto, não vale a pena muitas vezes. Depende da aprovação pelos credores, então você entra numa negociação com muitas pessoas e a falta de várias especializadas. Então, né, você vai ingressar com uma recuperação judicial numa cidade onde o juiz, né, não tem estrutura para conseguir tocar uma recuperação judicial e aí isso pode ser um problema, tá? Então, qual que é a melhor opção para a solução do meu negócio? A renegociação direta, a reestruturação de dívida ou a recuperação judicial? A melhor solução, que a gente costuma falar, é aquela que vai se encaixar na sua realidade, protegendo o seu patrimônio, porque no fim do dia é o que interessa. Que você proteja o seu patrimônio e que você consiga operar e ter uma rentabilidade advinda da tua produção. Tá? Então, é basicamente isso. Não tem fórmula pronta, como muita gente costuma falar, e não tem solução milagrosa. Caso a caso, tem que ser analisado, caso a caso, para te trazer a melhor solução, mas o importante é que existem soluções. Bom, encerrada essa primeira parte, a gente vai entrar aqui rapidamente no planejamento patrimonial. Tá? O planejamento patrimonial, o que é o planejamento patrimonial e sucessório? Então, aqui eu coloquei de uma forma bem resumida para você. É a organização estratégica de bens e direitos de uma pessoa ou família, visando proteger o patrimônio e garantir a sua transferência ordenada para os herdeiros, conforme seus desejos. Então, nada mais é do que a gente conseguir organizar para proteger e transferir para os herdeiros de acordo com seus desejos. O objetivo é evitar conflitos futuros, reduzir custos de inventário e impostos, tá? E aí eu vou trazer nas próximas páginas algumas situações, além de preservar o patrimônio ao longo das gerações, tá? Então a intenção é manter esse patrimônio por muitas gerações, pelos filhos, netos, bisnetos, tá? Então essa estrutura pode incluir a criação de holdings, tá? Então holding é um caminho e geralmente o principal, mas também pode incluir doação em vida, testamento e outros instrumentos legais que facilitam a sucessão e a segurança financeira. Tá? Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem, deem uma olhada aqui, tá bem explicadinho. E aqui eu vou destrinchar um pouco mais para vocês. Motivos para constituir uma holding. Então, a gente tem governança familiar, sucessão familiar, eficiência tributária, gestão de ativos e liquidez, proteção patrimonial e sucessão empresarial. Tá? Alguns termos, eles são um pouco técnicos e vou tentar ser bem didático aqui, porque são apenas termos, nomes, tá? Como que funciona a estrutura de uma holding? Tá? Então, hoje, por exemplo, existe o patriarca, né, que são os donos da terra. Tá? A gente vai transferir isso para uma pessoa jurídica, esses bens todos vão para uma pessoa jurídica, sejam eles urbanos ou sejam eles imóveis rurais. Tá? A gente transfere isso e não quer dizer que vai transferir tudo, cada caso tem que ser analisado, eu estou trazendo aqui um panorama geral. Tá? Então, vai ser constituída uma empresa em nome dos pais, dos patriarcas, e a gente já começa a trabalhar para a doação das cotas dessa empresa para os filhos. Tá? Isso pode ser feito através de doação, mas existe também a possibilidade de se fazer por compra e venda. Tá? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar para ver qual que vale mais a pena. Tá? E aí a gente coloca, tem algumas cláusulas que nós colocamos ali para proteger o patrimônio. Então, nada mais é do que a gente montar uma estrutura com uma pessoa jurídica e conseguir fazer já a doação dessas cotas para os filhos. Por quê? Tá? E aí tem alguns motivos para a gente fazer isso. Governança familiar, deixar tudo organizado para as próximas gerações, de acordo com a vontade dos envolvidos, evitando conflitos e disputas familiares. Então, por que a gente está falando isso?
Dentro de uma pessoa jurídica, nós conseguimos trabalhar alguns documentos, no caso deles, um acordo de sócios, por exemplo, onde a gente consegue colocar regras, tá? Regras que o patriarca, junto com a sua família, vai definir sobre o negócio familiar, tá? Coisa que nós não conseguimos fazer por outros instrumentos, a gente consegue fazer por meio desse documento, que é o acordo de sócio, e também tem a possibilidade de se trabalhar em cima de um protocolo familiar, tá? Exemplos práticos para isso, tá? Eu vou tentar trazer, assim, bem resumido para vocês, porque existem milhares de exemplos de coisas que a gente pode fazer aqui dentro, mas eu vou trazer 2 que são muito recorrentes que nos procuram para fazer. Filhos em atividades diferentes, e formas de diversão também diferentes. Então, o produtor está lá, e ele tem 2 filhos. Um deles está lá na roça, está lá no dia a dia, ajudando, produzindo, trabalhando, né, e o outro é médico e está na cidade trabalhando em outra coisa, não ajuda na produção, tá. E aí, como que vai ser feita essa divisão de de renda, de bens, né, como que isso vai ser distribuído entre os filhos, de quem está junto na produção e quem não está. Por quê? Quem está dentro da o filho que está dentro da produção, ele está lá, ele quer ser beneficiado de alguma forma, porque ele está com a mão na massa, né, isso é natural, nós percebemos que na grande maioria é isso, ele se sente injustiçado muitas vezes, se houver uma divisão igualitária, tá. Já o filho que está exercendo alguma outra atividade na cidade, ele não está na luta diária e na roça, às vezes ele se sente injustiçado porque quem está no dia a dia lá está sendo mais beneficiado, né? Então, o fulano que está lá, meu colado no meu pai, puxa saco, ele está, né, recebendo mais do que eu, ele ganhou uma caminhonete, alguma coisa nesse sentido. Então, cada caso o patriarca gosta de dividir de um jeito, gosta de beneficiar de um jeito, ou de ser igual de um jeito, mas o importante é que a gente consegue, através desse acordo de sócios, trazer algumas regras para essas situações, tá? Por exemplo, quando vier a falecer o patriarca, como que vai ser feita a divisão dessa terra? Né? Então, essa é uma questão que a gente sabe que quando morre o patriarca, quando ele vem a falecer, e muitas vezes acontecem aí as brigas de família, né, na divisão, onde envolve, além dos herdeiros, envolve os cônjuges, né, que são marido, esposa, envolve filhos que muitas vezes já são grandes também, e aí é aí onde nós temos os maiores problemas. Então, dentro desse acordo de sócios, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Se por acaso eu sou um médico e eu moro na cidade, eu não tenho interesse em tocar a terra, eu não quero mais saber dessa terra, eu quero colocar o dinheiro no bolso. Tá? Como que vai ser estipulado o valor? A gente já pode, dentro desse acordo de sócio, de dar o direito de preferência para os demais herdeiros. Né? Então, ó, antes de vender para qualquer pessoa, você tem que oferecer para os seus irmãos. Tá? E tá, eu vou oferecer, mas não adianta eu oferecer num valor absurdo e à vista, porque o meu irmão não vai ter condição de pagar. Então lá eu já consigo estipular por quanto vai ser vendido? Ah, vai ser vendido por X sacas de soja, tá? Esse vai ser o preço estabelecido que vocês têm que concordar, tá? E a forma de pagamento? Ah, isso vai poder ser pago, se for vendido para o seu irmão, vai poder ser pago em até 5, 10 anos, tá? Então você já consegue estipular regras desse tipo. Então a pessoa jurídica, ela te permite conseguir estabelecer essas regras. Então por isso que tem sido muito procurada para o planejamento patrimonial, tá? Então, além disso, então esse é um ponto, tá? Eu trouxe um exemplo bem rápido aqui para vocês, do que se dá para fazer. Eu vou ter que avançar aqui por conta do tempo. A eficiência tributária, eficiência e economia tributária. Então, a possibilidade de redução de impostos em locação de imóveis. Então, muitas vezes a gente sabe que quem tem a fazenda também tem imóveis urbanos que aluga, tem uma kitnet, tem um apartamento que comprou para investir, que também usa esse dinheiro para locação. A venda de imóveis, então muitas vezes, comprei um terreno, vendi, então também faz parte da atividade. E a pessoa jurídica, ela pode trazer uma redução de impostos nesse caso, você vai pagar bem menos imposto. Impostos sobre atividade rural, então muitas vezes o produtor fala, não, eu não vou sair da pessoa física, não vou para a jurídica, porque daí vai aumentar meu imposto, vai ficar mais burocrático, tá? Mas não, a gente consegue trazer também uma eficiência e uma economia na atividade rural através de uma estratégia específica, tá? Não é só abrir uma pessoa jurídica e começar a faturar lá por dentro, senão você vai pagar mais imposto, tá? Uma economia no imposto sobre herança, que é o ITCMD, e também a gente tem a possibilidade de transmissão via ITBI, que daí seria numa compra e venda, tá? Só para vocês entenderem o imposto sobre herança,
panorama mundial, tá? Vocês devem ter ouvido muito falar isso. A reforma tributária veio. Aqui no Paraná hoje, nós estamos falando pelo menos do Paraná, cada estado tem o seu, se vocês olharem aqui no gráfico, existem algumas variações. No Paraná, o imposto de doação, que é o imposto da herança, faleceu lá, vai ter que fazer o inventário, você vai pagar 4% de TCMD, tá? Com a reforma tributária, a partir já provavelmente do começo de 2025, esse imposto já vai ser escalonado até 8%. Então, pela sede que nós estamos vendo de arrecadação, provavelmente vai para 8%. Qualquer propriedade rural vai pagar 8% de TCMD. Ou seja, se você tiver que fazer um inventário, em vez de pagar 8 agora, em vez de pagar 4, você já vai pagar 8%. Tá? E existem projetos de lei para aumentar isso já para 16. O Lula, o nosso presidente atual, já falou em entrevista em claro e bom som que Estados Unidos e outros países da Europa, os impostos da herança são 20, 30, 40, 60%, e que o Brasil que está baixo. Então, nós vemos aí uma boa vontade dos governantes em aumentar esse imposto. Então, hoje nós já estamos falando que vai para 8, né? Ainda não foi, então por isso essa corrida de muitas pessoas para fazer a hold, mas provavelmente vai para provavelmente não, vai para chegar em 8% e provavelmente vai aumentar para 16% no mínimo, tá? Então isso é uma realidade. Então, assim, é o momento de se trabalhar em cima disso, né? Cada vez está mais apertado, mas se for por doação, é o momento de se trabalhar e evitar o pagamento do inventário, porque o inventário ele é muito pesado. Então, se você for, né, a gente sabe que entre custos de honorários advocatícios e tudo, você vai gastar aí pelo menos uns 20, 25% da tua terra, do teu patrimônio, da tua renda com o inventário. Então, não é o melhor caminho para ninguém. Isso a gente pode garantir, tá? Economia tributária, pessoa física e pessoa jurídica, então é possível pagar menos impostos trabalhando na PJ, tá? A gente pode começar com uma estratégia mista, que a gente chama aqui, que é um pouquinho na pessoa física, um pouquinho na pessoa jurídica. Tem formas da gente começar a trabalhar para que não seja muito, muito crítica ali essa mudança, mas eu costumo lembrar aqui, não existe nada mais barato do que sonegar imposto. Tá? Então, por que, que eu estou falando isso? Essa frase ela é impactante, porque realmente, em muitas vezes, a gente chega no produtor quando vai falar sobre a holding ou sobre a pessoa jurídica, e, né, como nós vamos trabalhar, ele fala, mas eu não pago nada de imposto hoje. Realmente, você não paga, porque você está sonegando. Né? Então, para quem não paga imposto, não existe solução que vai gerar economia. Né? Quem está pagando zero, eu não tenho como economizar mais do que isso. Mas sonegação é crime, tá? E ainda pode causar um grande prejuízo financeiro, pessoal. Então, assim, funcionou para muitos até hoje? Funcionou. A atividade rural sempre foi pouco fiscalizada? Sempre foi pouco fiscalizada. Mas o movimento já está acontecendo no agro, assim como aconteceu nas empresas e assim como vem acontecendo na pessoa física, tá? A reforma tributária ela vai impactar o setor, tá? Então ela está trazendo muita novidade que vai impactar o setor do agronegócio também. Tá? O cruzamento de dados cada vez maior por meio da tecnologia. Tá? Então, hoje não adianta. O fisco ele sabe quanto você está movimentando na tua conta, o Pix, né? O Pix não veio à toa. Então, os dados estão aí abertos. Daqui a pouco vai ser muito fácil para que um robô cruze todas as informações e te notifique automaticamente para você se explicar, entendeu? Então, isso é um caminho sem volta. Quem não se regularizar e não começar a fazer as coisas da forma correta, daqui a pouco vai ter um problema muito grande, porque um problema tributário, ele pode levar você à falência, essa é a verdade, tá? Um gasto tributário com impostos, com multa, né, e tudo, isso pode te trazer com certeza uma perda de muito patrimônio, tá? E a necessidade do governo na arrecadação está cada vez maior, então não tem como fugir disso, tá? E holding é a única forma de planejamento? Então, não. Tá? Existem outras formas, tá? Existe doação em vida, testamento, protocolo familiar. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente para encontrar a melhor solução. O mais importante é ter um planejamento. Tá? Não quer dizer que seja holding, mas você precisa entender a sua realidade e ter um planejamento. Senão, você vai ter prejuízos posteriormente, sejam eles familiares ou financeiros. Tá? Isso a gente cansa de ver ao longo do tempo. Não tem como. A gente só entende o prejuízo e o problema que nós temos, principalmente com relação ao pagamento de impostos no falecimento, quando acontece. Né? Que daí a gente sabe que muito inventário, por exemplo, trava porque os herdeiros não têm dinheiro para pagar o inventário. E aí começam a perder patrimônio. Tá?
para o futuro do agronegócio brasileiro, e já para a gente se encaminhar para o final aqui, pessoal, sem planejamento, organização e gestão, assim como qualquer outra empresa, o produtor está fadado ao fracasso, tá? Então, assim, o que funcionou anteriormente não funciona mais, tá? Em pouco tempo a gente vai sentir isso. O produtor precisa ter a gestão na ponta do lápis, ele precisa estar organizado e ele precisa ter um planejamento, tá? Mais planejamento vai trazer mais segurança e vai trazer mais tranquilidade, tá? E por que que eu decidi trazer isso para vocês? Vocês são futuros agrônomos, são empresários, são produtores, são, né, pessoas. Deixa eu até trazer aqui a minha tela de volta, tá? Então vocês são, deixa eu até, não, deixa eu voltar aqui, isso. Então só para vocês entenderem, vocês são produtores, vocês são pessoas que estão na lida do dia a dia. Isso é um caminho sem volta, tá? Vocês precisam ter isso organizado para que a atividade seja sustentável. Eu trouxe aqui também, tá, a possibilidade para vocês de um bônus, tá, aqui pro EAD da Uningá, tá, que é o que a gente chama de raio-x rural. Ele é um diagnóstico de pontos de atenção e sua operação e estrutura, tá. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um diagnóstico, mesmo que superficial, tá. Nós vamos mandar para você depois algumas perguntas que você responda para nós entendermos como que está a sua questão do endividamento bancário ou do planejamento patrimonial. É só vocês mirarem nesse QR Code aí, tá? Aponta a câmera do celular, vai cair num formulário onde vocês vão poder preencher ali 4 perguntinhas básicas. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com vocês para fazer esse raio-x. Se você não tem problema com endividamento, mas está curioso em saber como funciona o planejamento, tudo bem. Se você, às vezes, tem um problema bancário e também de planejamento, é só você marcar lá o que você deseja e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para te trazer pelo menos esse raio-x, tá? Se algo vai ser feito ou não, isso não é a situação. A gente consegue trazer algumas orientações para você, né, para pelo menos tentar ajustar alguma coisa. É um bônus que nós estamos trazendo aqui pro EAD, tá? Então, fiquem à vontade, vou dar ali uns 10 segundinhos para que vocês mirem ali no QR Code e preencham o formulário. E esse aqui, ó, é uma parte do nosso escritório, né, a nossa sala de reunião. E aqui estão os nossos dados, tá, os meus dados. Então, nós somos do escritório, eu sou do escritório Veríssimo e Viana. Nós temos mais de 15 anos de experiência nessa área do agronegócio, tá? Esse aqui é o QR Code que traz diretamente para o meu telefone particular. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar um e-mail, aqui está o meu e-mail também, ou por e-mail, aqui está meu telefone para adicionar no WhatsApp, ou só mirar no QR Code. Então, eu encerro a minha apresentação aqui, espero que tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham conseguido ali absorver um pouco dessas informações que são tão importantes e que, caso tenham, né, às vezes não é vocês que estão passando por essas dificuldades, não é vocês que estão tendo esses problemas, mas vocês ouvem, né? A gente sabe que quem está no mercado acaba ouvindo. O agrônomo que atende o produtor, ele geralmente é o psicólogo do produtor, ele sabe quando a coisa está boa, quando a coisa não está boa, quando o produtor está com um problema na família e precisa ajustar alguns pontos, tá? Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso na profissão. Estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer tipo de conversa. Fico muito grato pela Uningá, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e espero que saiam daqui com um pouquinho mais de conhecimento sobre algo tão importante na vida dos produtores, de vocês, seja quem quer que esteja passando por esse momento. Tá? E com certeza espero não, sabemos que esse tempo vai passar e o nosso agronegócio vai vir mais forte como nunca. Um grande abraço para vocês e até a próxima.